e acesso a vacinas e tratamentos contra a Covid-19. Antes de apresentar os nossos panelistas, eu gostaria de chamar os representantes das duas organizações que estão organizando esse seminário, o IDEC e o South Center. Então, eu começo passando a palavra para Carlota Aquino, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Carlota, por favor. Obrigada, Matheus. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar e agradecer a todas as participantes e todos os participantes, a quem acompanha os nossos debates no dia de hoje, e nas pessoas do professor Carlos Correia e da doutora Viviana Munoz e do doutor Vitor Ido, ao South Center, organização fundamental na agenda da saúde global, com destaque na discussão sobre o acesso a medicamentos e vacinas, agradecer também toda a equipe do Programa de Saúde, Ana Navarrete, Matheus, Laura, que está organizando também todo o evento, e que o IDEC tem a alegria e a honra de compartilhar mais uma iniciativa no campo do acesso à tecnologia de saúde. O IDEC é uma organização da sociedade civil brasileira completamente independente de partidos políticos e governo, e com 30 anos de existência defendendo os usuários de serviços públicos e privados, e se lançando nas principais discussões nacionais e internacionais associadas aos direitos econômicos e aos direitos humanos da população brasileira. Atuamos nos eixos principais de alimentação saudável e adequada, de saúde, telecomunicações e direitos digitais, serviços financeiros, energia e sustentabilidade, mobilidade urbana, e também buscamos incidir em grandes desafios do nosso tempo e muitas vezes, ao falar nesses desafios, sem dúvidas o acesso a tratamentos e as vacinas contra a Covid certamente ficará marcado como um dos principais debates da nossa geração. E apesar no Brasil, a pandemia levou mais de 600 mil vidas, deixando um rastro de luto, tristeza e indignação. Indignação, inclusive, pelo fato de que muitas pessoas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos melhor acesso a medicamentos e a vacinas. E esse sentimento é o ponto de partida da data de hoje. O IDEC atuou e segue atuando, defendendo o fortalecimento do SUS, Sistema Brasileiro de Acesso Universal, que se mostrou decisivo ao longo da pandemia, o Programa Nacional de Imunização e os nossos laboratórios farmacêuticos públicos, como o Biomanguinhos, na Fiocruz, o Instituto Butantan, que se mostraram fundamentais para a produção nacional das vacinas no Brasil e o abastecimento do nosso sistema. Também seguimos destacando a importância da suspensão de todas as barreiras de acesso, com transferência de tecnologia para a produção local. E desejo a todas e a todos um frutífero e vibrante seminário e que este seja mais um importante ponto da nossa trajetória de aprendizados e crescimento mútuo. Muito obrigada. Muito obrigado, Carlota, pelas suas considerações iniciais pelo IDEC. E agora, pelo South Center, eu passo a palavra para a doutora Viviana Munoz Teles, para fazer suas considerações iniciais pelo South Center. Então, doutora Viviana, por favor. Thank you very much. Very happy to be here and again in cooperation with IDEC. I will aim to speak slowly during the session to make sure that you can adequately understand the translation in Portuguese and Spanish. But when we come to questions, feel free, I can respond in Spanish as well. So thank you all for this excellent event. We're very happy to partner. You'll find that South Center is an intergovernmental organization of developing countries, has been doing numerous studies, publications, events on the issues, in particular facilitating and accelerating access to medical countermeasures against COVID-19, so vaccines, diagnostics, oxygen, and many other treatments that are needed to address in particular
the dire inequity that's been created clearly in vaccines, but now potentially expanding to treatments as well. So with that, I look forward to our discussions and hopefully to a lot of participation from those listening. Thank you very much. Agradeço, doutora Viviana, por suas considerações iniciais em nome do Health Center e passo já a apresentar os nossos panelistas do nosso seminário de hoje, a corrida por medicamentos acessíveis, novas promessas e tratamentos contra o Covid-19. Nossa primeira panelista, quem agradeço muito pela presença, é Gabriela Costa Chaves, que tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em abordagens para enfrentar as barreiras ao acesso a medicamentos no Brasil, incluindo barreiras patentárias. Atuou em organizações da sociedade civil e, posteriormente, como pesquisadora no Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, UNAF, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a conhecida ENSP. Esteve envolvida em projetos de pesquisa sobre a produção local de medicamentos no Brasil e orientou alunos do programa de pós-graduação em saúde pública da ENSP, e atualmente trabalha como consultora para organizações da sociedade civil e sem fins lucrativos. Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Antes de passar a palavra para a Gabriela, só gostaria de falar que todas e todos que tiverem interesse em fazer perguntas, por favor, envie no chat do YouTube. A organização vai acompanhar o chat e depois nós passaremos as questões às nossas e aos nossos palestrantes. Então, Gabriela, é você. Obrigado. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Queria agradecer ao IDEC e ao South Center, duas organizações que eu tenho profunda admiração e respeito pelo trabalho que realizam e vêm realizando no tema da saúde. E assim, o objetivo dessa mesa, né, discutir a questão do acesso a potenciais tratamentos contra a Covid. A ideia é compartilhar aqui um pouco de algumas reflexões e aprendizados de pesquisas que eu participei, tentando identificar conexões entre políticas de saúde e iniciativas de produção local para medicamentos, né? Um olhar retrospectivo para a gente estar tentando olhar os desafios do presente, né? Então, assim, qual é a relevância sanitária, né, para o desenvolvimento de tratamentos para a Covid, né? Eu acho que no contexto de doenças infecciosas, de uma maneira geral, é sempre importante considerar uma combinação de abordagens, né, que envolvam diagnóstico, estratégias de prevenção, que incluem as vacinas e tratamentos, incluindo os tratamentos medicamentosos, né? E por que eles são importantes nesse contexto, né? Porque a gente deve considerar que vão existir pessoas que não estarão elegíveis para tomar a vacina ou não tomarão a vacina que está atualmente disponível. Também considerando o contexto de alta iniquidade do acesso às vacinas, né, pessoas que não terão acesso à vacina, como a gente está testemunhando no contexto atual, e também preocupações sobre a potencial inefetividade que as vacinas possam potencialmente ter a certas variantes do vírus. Daí a importância da gente também estar considerando essa dimensão que é o tratamento, terapias medicamentosas, né? Alguns candidatos já foram aprovados em alguns países, principalmente com indicação para pacientes hospitalizados, e agora a gente também está vendo né, que novos antivirais em etapas avançadas do desenvolvimento, já em processo de solicitação de autorização pela autoridade regulatória em alguns países, e antivirais que estão em estudo clínico no Brasil, sendo indicados por um estágio inicial da infecção, né, considerando o potencial de prevenir a evolução de complicações graves que demandem hospitalização, né. Apesar desse potencial, existem desafios para o uso desses antivirais, né, especialmente porque a indicação considera a administração nos primeiros dias do início dos sintomas, o que requer também uma estrutura de diagnóstico. Assim, o que a gente vem observando, né, é que o foco do desenvolvimento de novas terapias inclui novos antivirais, o reposicionamento de medicamentos, ou seja, produtos que já estão indicados para outras, né, que tenham outras indicações, estejam aprovados para outras indicações e que possam potencialmente ser considerados para a Covid, anticorpos monoclonais, e a possibilidade também que está sendo considerada de combinação de medicamentos que tenham diferentes mecanismos de ação e que possam ampliar essa janela de intervenção. Nesse contexto que a gente está testemunhando essa corrida, né, pelas novas terapias, a gente também tem desafios para o acesso, né? Se a gente considerar no contexto do Brasil,
mesmo para esses antivirais que estão, né, em estágio avançado do desenvolvimento, já em processo de solicitação de autorização regulatória. O Brasil, por exemplo, foi excluído de acordos de licenças voluntárias propostas por essas empresas multinacionais, e isso é um dos desafios que acontece na pandemia de Covid, mas que também é anterior a ela, né? E aí é um pouco o gancho que eu queria fazer para compartilhar um pouco do trabalho realizado nos últimos anos. Assim, por que isso acontece? Porque o Brasil, né, assim, o Brasil no mundo, o Brasil, considerando o mercado farmacêutico mundial, o Brasil é um enorme mercado farmacêutico em termos de vendas, né? O Brasil tem perspectiva de ser o quinto mercado, está posicionado no quinto lugar do mercado farmacêutico mundial. Então, ele sempre será um alvo para estratégias para maximização das vendas, né? Ele também é classificado como um far merging, um potencial de rápido crescimento. Aqui é só um outro olhar sobre o mercado farmacêutico brasileiro, né, que chegou a 30 bilhões em termos de vendas. Então, ele é um mercado muito grande, envolve um segmento, né, do setor privado e envolve o segmento das compras públicas. Um dos desafios, né, uma das características da nossa indústria farmacêutica nacional, né, é que ela envolve empresas farmacêuticas transnacionais. A gente também identifica no segmento de medicamentos, produto final, né, empresas farmacêuticas nacionais, na maioria produtoras de genéricos, e a gente também tem o segmento dos laboratórios públicos, né, os que a gente chama de laboratórios farmacêuticos oficiais. Embora, como eu mencionei, embora eles tenham uma participação, né, nesse mercado farmacêutico nacional, uma participação relativamente pequena, ele tem uma relevância na perspectiva sanitária, como a gente vai ver a seguir. Também a gente tem o segmento dos insumos farmacêuticos ativos, que seria a indústria farmoquímica, que contempla empresas nacionais e estrangeiras, e um aumento enorme da importação dos insumos farmacêuticos ativos no Brasil, né? Então, a gente tem, na verdade, um desafio que é uma alta dependência tecnológica, que é a balança comercial de medicamentos, produtos acabados, mas a gente também tem uma balança comercial deficitária no segmento de produtos farmoquímicos, o que caracteriza uma alta dependência tecnológica do nosso país frente a essas tecnologias. Quando a gente olha os desafios da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde, tem uma série de desafios na perspectiva da gestão, mas algumas que eu gostaria de destacar aqui é que a gente vem testemunhando ao longo dos anos desabastecimentos de medicamentos essenciais e antigos, na maior parte sem proteção patentária, uma série de movimentos, inclusive decisões comerciais, né, de não produzi-los, mais uma diminuição da oferta. A gente também tem um dos desafios da assistência farmacêutica, são os altos preços de medicamentos novos, e nesse caso, produtos sob monopólio, em geral, sujeitos à proteção patentária, e um fenômeno que também é mais internacional, que é a ausência de tecnologias para as chamadas doenças tropicais negligenciadas, desculpa. No contexto da pandemia da Covid-19, isso se manifesta de forma ainda mais aguda, que, né, como a gente testemunhou a crise do desabastecimento do chamado, que ficou conhecido como kit intubação, medicamentos anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, e como eu mencionei antes, pensando aí na corrida por novas terapias, o Brasil sendo excluído de acordos de licença voluntária, que é só um exemplo de um estudo realizado por profissionais do CONAS, mostrando os estados, o percentual dos estados que em 2020 tiveram seu estoque desses medicamentos para o kit intubação zerado, esgotado. Né? Então, assim, esses desafios que estão sendo testemunhados no momento atual, eles são desafios que já estavam presentes no contexto do país, porque, de um lado, a gente tem um sistema que garante a oferta de medicamentos, e, de outro, a gente também tem um país que é um mercado muito importante no contexto do mercado farmacêutico mundial, né? Então, quando a gente olha algumas iniciativas que tentam conectar políticas de saúde com iniciativas de produção local, se a gente volta lá atrás, algumas décadas, né? Assim, o Brasil excluiu da proteção patentária produtos e processos farmacêuticos, né? E, em algum momento da nossa história, tentando, sim, pensar numa estratégia para
estimular a produção nacional de medicamentos, né? A gente também tem exemplos, lá atrás, da década de 70, de esforços de constituição de uma demanda centralizada de medicamentos que pudesse orientar uma produção nacional, né? Também assim é um exemplo, coordenado por vários ministérios, que foi a constituição da Central de Medicamentos. Isso muito vinculado à constituição de uma lista de medicamentos essenciais. Então, no contexto da Central de Medicamentos, que orientou tanto a gestão da assistência farmacêutica, também orientou a produção nacional de medicamentos. E dentro dessa agenda também se desenvolveu alguns esforços para a produção de insumos farmacêuticos ativos. A gente tem, na década de 80, ainda num contexto pré-Organização Mundial do Comércio e Acordo TRIPS, iniciativas que tentaram estimular a produção nacional de insumos farmacêuticos ativos, né? Mas a gente vai observar que na década de 90, a gente vai começar uma nova fase da história do nosso país, uma agenda, né, a adoção de uma agenda neoliberal envolvendo uma série de iniciativas como a abertura da economia, privatizações. Quando a gente olha no campo de medicamentos, a desregulação dos preços de medicamentos, que eu sei que é uma agenda forte aqui do IDEC, e também a adoção, né, precoce da nossa lei de propriedade industrial. Mas naquele contexto, a gente também teve a constituição do Sistema Único de Saúde e num contexto da epidemia de HIV/AIDS. E foi naquele contexto que teve o compromisso de se tratar com medicamentos para HIV/AIDS no SUS. E naquela experiência, uma das iniciativas foi investir na produção pública de medicamentos, tanto para o fornecimento de medicamentos na atenção primária, como para os medicamentos antirretrovirais, tudo isso num esforço baseado na importação de insumos farmacêuticos ativos. Já no final daquela década, a gente também vê, no contexto da aprovação da Política Nacional de Medicamentos, incluindo a aprovação da Lei de Genéricos, também esforços e investimentos para a constituição de uma indústria nacional de medicamentos genéricos, né? Já nesse período mais dos anos 2000, né, a gente tem a aprovação de alguns documentos de política industrial que incluem o setor farmacêutico como uma área estratégica, incluindo, né, a partir de 2007, a coordenação pelo próprio Ministério da Saúde do que foi uma agenda voltada para o chamado Complexo Industrial da Saúde, que envolve várias áreas, né, industriais relacionadas ao setor saúde, não só fármacos, no mesmo ano em que esse Ministério da Saúde ele lida, entre outras coisas, com o desafio da barreira patentária, né? Com a emissão da licença compulsória do Efavirenz, que também foi acoplada a uma estratégia de produção local. Já nos anos, né, a partir de 2008, o Ministério da Saúde também adota uma estratégia que ficou conhecida nacionalmente como Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. Não são as PDPs que a gente entende internacionalmente, são basicamente estratégias de transferência de tecnologia do fabricante privado para o fabricante público, de uma lista a ser definida de medicamentos importantes para o SUS, havendo um desenho que buscasse produzir nacionalmente o insumo farmacêutico ativo, e o principal incentivo era a exclusividade do mercado público, né? Então, essas foram algumas iniciativas adotadas pelo Ministério da Saúde nos últimos anos. É claro que, para aqueles que estudam nessa área, a gente sabe que tem muitas outras iniciativas, eu estou resumindo bastante. A gente fez uma análise de alguns produtores públicos de medicamentos, não de vacinas, e um dos desafios enfrentados, né, por esse segmento no nosso país, na época, né, esse estudo foi feito em 2016, foi o desafio de se coordenar entre os produtores junto com o Ministério da Saúde, a importância de se ter uma estabilidade na demanda pública, os desafios das mudanças de protocolos terapêuticos, né, de produtos que estão em processo de transferência de tecnologia, o desafio de se atualizar o portfólio de produtos produzidos, a importância de se ter financiamento constante para o parque produtivo, para a inovação, e o desafio da capacitação tecnológica para a inovação, né? Muito desses esforços, na verdade, no final tiveram mais ênfase na capacitação produtiva.
Assim, apesar desses desafios, eu acho importante fechar citando alguns exemplos da contribuição da produção pública para as necessidades de saúde pública. Como eu mencionei, os laboratórios oficiais, existe uma estimativa de que existam 18 laboratórios farmacêuticos, né, vinculados à ANFOB, à associação. Eles são vinculados no nível estadual, secretarias estaduais de saúde, ou no nível federal, às Forças Armadas. Eu acho que um dos exemplos que a gente pode citar é que eles foram, a própria criação de alguns deles esteve vinculada ao fornecimento insuficiente de tecnologias, como a constituição do Butantan e de Biomanguinhos. A gente também tem o exemplo, né, da importância que eles tiveram na regulação de preços de medicamentos sob monopólio. Aqui a gente poderia citar o exemplo dos antirretrovirais, né, tanto na estimativa de custos de produção que pudessem subsidiar negociações de preço, como no fornecimento, no contexto da licença compulsória. E, mais recentemente, eu sei que isso será objeto da fala da tarde, né, o fornecimento que acontece no contexto de um acordo para produção local, né, seja no codesenvolvimento, no caso da parceria Sinovac-Butantan, seja no caso de Biomanguinhos com a Oxford AstraZeneca, né, isso, as vacinas de Covid-19, tanto por um contrato de encomenda tecnológica e, posteriormente, acordo de transferência de tecnologia, né, iniciativas que possibilitaram o fornecimento de vacinas no SUS a partir de janeiro. Eu acho que, assim, para fechar meu último slide, né, eu acho que as abordagens que a gente conseguiu mapear ao longo das últimas décadas, elas envolveram, né, que tentaram estimular a produção local, elas envolveram, em algum momento onde isso foi possível, né, a exclusão de proteção patentária de produtos e processos farmacêuticos, o envolvimento do setor saúde na coordenação dessas atividades, a importância de se estabelecer uma lista de medicamentos prioritários e a garantia de uma demanda pública, né? Apesar de vários esforços que têm uma relevância importante, o Brasil continua altamente dependente da importação, tanto de princípios ativos como de medicamentos, porque a gente precisa de uma estratégia, né, de longo prazo. A gente consegue identificar as consequências do acordo TRIPS, né, também na entrada de medicamentos de altos preços, né, no país. A gente observa que muitas das estratégias têm sido a de transferência de tecnologia, o que tem ganhos, mas traz alguns desafios em termos de capacitação tecnológica para a inovação. Mas, apesar desses desafios, a gente tem aprendido, né, que ter uma capacidade produtiva instalada ela é importante para lidar com alguns desafios de saúde pública, né? Eu queria só fechar o último item que eu achei importante mencionar em relação à experiência das vacinas, que vai ser discutida à tarde, né? Eu acho que elas vão além da existência da capacidade instalada de produção, né? A gente aprende com a experiência de Biomanguinhos e do Butantan a capacidade de realização de prospecção tecnológica para escolher, selecionar os candidatos, né, a serem objetos de parceria, a existência de um marco legal que possibilitou, né, a aquisição de tecnologia em fase de desenvolvimento, a capacidade para se realizar os estudos clínicos e um caminho regulatório para a aprovação dessas tecnologias, né? Eu acho que isso traz uma série de lições, mas sem perder de vista o fato de que o Brasil também, numa perspectiva de mercado, ele é um mercado extremamente relevante e, por isso, uma série de outros desafios vão ser enfrentados no que concerne a questão do monopólio. Muito obrigada. Espero que eu não tenha consumido todo o horário. Não, eu que agradeço por ter ficado estritamente no tempo, Gabriela, e, claro, por apresentar esse panorama riquíssimo da situação do Parque Industrial Farmacêutico no Brasil e dos desafios. Muito obrigado pela sua fala. Sem mais delongas, eu vou chamar o nosso próximo painelista, mas antes eu reitero que quem tiver perguntas, por favor, que as faça no chat do YouTube, depois nós vamos passar aos nossos panelistas. Eu vou chamar agora o Pedro Vilardi, do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, GTPI, que tem como sua secretária executiva a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA. O Pedro é doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o IMS da UERJ, tem 10 anos de experiência em organizações da sociedade civil, dos quais 7 coordenando o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, composto por cerca de 20 organizações do Brasil. O GTPI faz parte de um consórcio global que conta com organizações em 17 países do mundo, coordenado pelo ITPC, o ITPC, no Marrocos. Então, Pedro, muito obrigado pela sua presença. A palavra está com você.
Obrigado, Matheus. Queria agradecer ao IDEC e ao South Center pelo convite. É uma honra muito grande estar participando desse evento espetacular que vocês organizaram. Então, um privilégio muito grande poder representar o GTPI nesse debate hoje. Queria começar agradecendo a Gabriela. Não sei se muita gente sabe, mas a Gabi foi minha primeira professora, foi quem me ensinou quase tudo que eu sei sobre propriedade intelectual e acesso, quando ela me selecionou como um estagiário em 2008, de Médicos Sem Fronteiras, e todo esse tempo depois eu continuo aprendendo muito com ela. Foi uma aula. Eu estou quase cedendo os meus minutos para ela continuar falando de tão bom que estava. Mas eu não sei se o Matheus vai deixar, Gabi, então vou tentar seguir aqui a altura do que você começou. Bom, eu queria trazer o debate. A Gabi fez essa recuperação histórica, né, super completa, e que eu acho que nos traz ao momento atual, principalmente no que diz respeito ao que o mercado brasileiro e o que ele representa no mundo, em termos, né, de chamariz para as grandes empresas. E aí eu queria trazer um pouquinho para o nosso debate a experiência recente do GTPI, que, na verdade, mais do que recente, é a experiência que a gente está vivendo enquanto a gente troca aqui, né? O pessoal do IDEC está em Brasília, o pessoal da Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais, da ABIA, tentando justamente reverter os vetos do Bolsonaro à Lei 14.200, né, que modifica a Lei Brasileira de Propriedade Industrial, no que diz respeito às hipóteses de licença compulsória. Então, vou dar um passo atrás e contar um pouco, né, sobre como começou esse processo, né, sobre licenças compulsórias. Acho que um dos pontos principais que a Gabriela trouxe na fala dela foi a necessidade da gente colocar no centro dos debates e das políticas públicas sobre produção local de medicamentos o tema das barreiras de patentes, né? A necessidade de enfrentar os monopólios como parte essencial, estruturante, eu diria, das políticas públicas de produção local. Então, queria falar um pouco sobre essa lei que a gente está chamando da lei da licença, e um pouco o processo, né? Como é que a gente chegou até aqui. Primeira coisa que eu acho importante colocar é que a gente não começou a trabalhar nessa lei, né, lá em abril de 2020, quando começou, né, a pandemia, março, abril. Não foi exatamente em cima dessa lei que a gente começou a trabalhar, né? Em parceria com os parlamentares que estavam compondo ali a Comissão do Enfrentamento ao Coronavírus, comissão externa da Câmara dos Deputados, a gente ofereceu o nosso apoio técnico, e dali surgiu uma ideia que eu apelidei de mini TRIPS waiver, né? E por que eu dei esse apelido? Porque a proposta que estava ali colocado, que era o PL 1462 de 2020, era uma suspensão total das patentes e outros direitos de propriedade intelectual no Brasil, né, das tecnologias úteis, né, ao combate ao coronavírus, enquanto durasse a pandemia. Essa era um pouco a racionalidade de não haver qualquer monopólio, né, que pudesse oferecer uma barreira ao acesso dos medicamentos e vacinas e diagnósticos e EPIs, enfim, os insumos para o enfrentamento da Covid-19 no nosso país. Nós sabíamos que era uma proposta bastante ousada, mas em consulta com várias pessoas, especialistas do campo de acesso e de políticas públicas de saúde, a gente entendeu que era a decisão acertada e que era isso que a gente deveria perseguir naquele momento. É claro que uma coisa que a gente aprende muito rápido nessa vida de fazer incidência e advocacy é que a gente conhece a largada, mas a gente não conhece a chegada, né? A gente sabe de onde a gente sai, mas a gente nunca sabe onde a gente vai chegar.
Então, ao longo do processo, né, foram meses de debates muito intensos na Câmara dos Deputados, tentando fazer avançar essa lei. A gente teve apoios inesperados, mas a verdade é que a gente não conseguiu avançar com essa proposta e estava muito claro a resistência tanto da indústria farmacêutica como do próprio governo brasileiro a fazer avançar essa proposta. No iniciozinho de 2021, a gente resolveu começar no Senado a trabalhar o tema das licenças compulsórias e ali a gente encontrou muito eco no gabinete do senador Paulo Paim, né, que queria fazer uma proposta e a gente estava naquele momento muito duro, né, da pandemia no Brasil, um número muito alto de óbitos por dia, né, a média móvel em 2.000, 3.000, 4.000 óbitos diários. E ali a gente meio que começou um novo processo, né, praticamente um novo processo de discussão, que era o PL 12 de 2021. Não é? Esse PL 12 de 2021 ele era bastante ousado também, ele buscava suspender as obrigações brasileiras com TRIPS, né? E quando esse PL caiu na mão do Nelsinho Trade, do senador Nelsinho Trade, para relatar, ele entendeu que existia ali um tema complexo, que era um tema importante, e ele começou a fazer processos de consultas, né, com a sociedade. Eu me lembro que, inclusive, eu participei de uma reunião técnica em que tinha Fiocruz, Butantan, Interfarma, nós, da sociedade civil, do GTPI, enfim, advogados e advogadas. Foi um processo de consulta bastante longo, foram quase 5 horas de uma reunião técnica muito dura, em que a gente teve que reafirmar a necessidade de licença compulsória e de avançar em termos tanto de celeridade, né, como de avançar em temas que não diziam respeito apenas à patente, mas a esses outros direitos de propriedade intelectual, como, por exemplo, os segredos industriais, e a necessidade de aprimorar os instrumentos de transferência de tecnologia, que a gente não dependesse apenas de instrumentos voluntários para a transferência de tecnologia, como a Gabriela também colocou na apresentação dela, né? A limitação desse modelo voluntário de transferência de tecnologia. Bem, eu não vou entrar em detalhes, assim, muita água passou debaixo da ponte e chegou-se a um substitutivo, né, que foi aprovado em 3 votações no Congresso, primeiro no Senado, foi para a Câmara, sofreu algumas modificações, voltou para o Senado, e esse substitutivo se tornou a Lei 14.200, né, aprovado de forma com maiorias esmagadoras, né, tanto no Senado como na Câmara. Na Câmara, se eu não me engano, o Brasil tem 513 deputados, né, para as pessoas que não são aqui do Brasil, e foi algo como 420 a 15, né? Foi uma votação muito expressiva, muito expressiva, né? E o GTPI, eu acho que eu preciso colocar, a gente, né, teve um papel muito importante na aprovação dessa lei, né, com mobilização, fazendo projeções no Congresso, ligando para parlamentares. E aí, Gabi, eu me lembrei muito da Eloan mandando cartas para os parlamentares da época da mudança da lei brasileira em 94, né? Ela passando noites e noites escrevendo cartas e mandando cartas pelo correio. E a gente se viu um pouco nessa tarefa de novo, né? Só que agora era o WhatsApp, né? De 94 para 2021, a gente passou a usar o WhatsApp em vez de cartas, né, e mandando muitas informações e pressionando e pedindo para pessoas das bases eleitorais dos parlamentares mandarem mensagem. Enfim, foi um processo de mobilização muito importante e a gente chegou na sanção presidencial. Na sanção presidencial, a gente sabia que haveria muita resistência. E aí eu queria colocar o que eu acho de mais importante dessa lei, principalmente dos vetos a essa lei, para a produção local de medicamentos, vacinas, enfim, de insumos. Que foram os pontos que foram vetados foram exatamente os pontos que colocavam obrigações para as empresas titulares das patentes licenciadas.
Então, não só, mas, enfim, a parte mais fundamental aqui para o nosso debate, né? Que dizia respeito à obrigação do compartilhamento de toda e qualquer informação relevante para a reprodução da tecnologia licenciada. Então, quer dizer, não seria mais o caso, né, de recorrer das empresas brasileiras, né, recorrerem ao documento da patente, né, ou do pedido da patente. Isso, só um parênteses, é um ponto positivo que eu vejo na Lei 14.200, que é a previsão do licenciamento compulsório de pedidos de patente, né, que isso, ao meu ver, era uma incerteza que havia na lei brasileira, que foi corrigida com essa lei, que agora existe a previsão legal de licenciamento compulsório de pedidos de patente. Eu sei que esse é um grande debate jurídico, não sei se vale a pena a gente entrar, mas do ponto de vista, eu acho, da saúde pública é uma coisa importante. Então, a empresa cujos pedidos ou a patente fosse licenciada compulsoriamente estaria obrigada a compartilhar toda e qualquer informação relevante para a reprodução daquela tecnologia, né? Então, não seriam apenas as informações do pedido de patente, né, que a gente sabe que muitas vezes são informações insuficientes para a reprodução efetiva da tecnologia. E se a gente pensa numa pandemia em que a celeridade, né, em que a rapidez são fundamentais, né, a gente precisa fazer tudo muito rápido numa pandemia, a gente aprendeu isso, né? Então, caso uma empresa não quisesse compartilhar voluntariamente essas tecnologias, né, ela deveria compartilhar essas informações sob pena da anulação da patente, né? Então, ou ela compartilhava e recebia royalties, ou ela não compartilhava e a patente estaria anulada, né? Então, isso é uma coisa importante. O outro ponto muito importante é um artigo que fala que a empresa cuja patente for licenciada, né, quando aplicável, deveria fornecer o material biológico, né? Esse foi um tema de muito debate no Congresso, porque como assim alguém vai obrigar uma empresa a fornecer alguma coisa? E nós defendemos esse artigo entendendo que a racionalidade era que muitas vezes a empresa detentora da patente ela não detém apenas o privilégio do monopólio da venda, mas ela controla toda uma cadeia produtiva e que muitas vezes somente uma empresa consegue ter acesso ao material biológico. Não se trata das empresas buscarem no mercado internacional, não se trata de poderem comprar ou não, né? Se trata de não haver disponível, porque apenas uma empresa controla toda uma cadeia produtiva e só ela tem acesso àquele material biológico, né? E que sem esse material biológico, muitas vezes é impossível você reproduzir e vender uma vacina ou um medicamento biológico, né? Então, são esses os dois pontos fundamentais que eu vejo que essa lei avança muito, que está muito conectado com o debate sobre o waiver no OMC, nessa contraposição entre a proposta de Índia e África do Sul, né, e a proposta americana, né, que muitas vezes no debate público não parece uma contraposição, né, parece que os Estados Unidos apoiam o que Índia e África do Sul propuseram, né, e pelo que eu entendo não é esse o caso, né, existe uma diferença, que é exatamente incluir ou não segredos industriais, incluir ou não outros direitos de propriedade intelectual nos direitos que vão ser suspensos enquanto durar a pandemia, né? E aí, nesse sentido, eu vejo que a derrubada dos vetos é fundamental se o Brasil quiser ter um papel, primeiro, de reproduzir essas tecnologias, né, vacinas de mRNA, medicamentos biológicos, vacinas, enfim, de outras plataformas tecnológicas também, aqui no nosso país, utilizando essa Lei 14.200, que permite o licenciamento compulsório em bloco, né? Não há mais a necessidade de negociar caso a caso. Essa lei estabelece uma hipótese de elaborar uma lista e que essa lista pode ser licenciada compulsoriamente, não é?
Então, eu vejo muitas possibilidades que fortaleceriam as políticas de produção local aqui no Brasil, não é? Mas a gente esbarra nesses vetos, né? E o Matheus está acompanhando bastante, né? Ontem foi a segunda vez que a sessão do Congresso caiu, né? E os vetos estavam pautados, para quem não é do Brasil. Agora, Câmara e Congresso juntos devem decidir se os vetos presidenciais a essa lei serão mantidos ou derrubados. E, para isso, tem que acontecer uma sessão conjunta de Câmara e Senado, né, que é o que a gente chama de Congresso. Isso aconteceria na terça-feira passada, foi adiado para a segunda ontem. Nas duas ocasiões, a sessão foi cancelada e agora parece que vai acontecer a sessão na sexta-feira. Enquanto isso, o tempo está passando, né, a gente perde a oportunidade de se preparar para possíveis novas ondas da pandemia, né? E eu acho muito interessante colocar, para finalizar, Matheus, que os pontos da lei que foram vetados eram exatamente os pontos que colocavam obrigações às empresas titulares de patentes, né? Bom, tem um ponto também que foi vetado que especificava que essa lei deveria ser usada na pandemia de Covid-19, mas aí faz parte do negacionismo do governo federal, né? Mas pensando, né, na arquitetura da impunidade, né, que a gente tem hoje no mundo, sob o manto do neoliberalismo, e sob a égide da governança global baseada, né, nesse poder corporativo, é muito sintomático que exatamente os dois pontos que falam sobre obrigações para as empresas transnacionais tenham sido vetados. Vou encerrar por aqui, não quero tomar muito tempo do evento, mas fico à disposição para as perguntas e, novamente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Pedro, pela sua fala, super atual, trazendo informações relevantíssimas para o debate brasileiro. Eu não falei na sua apresentação, mas sempre bom destacar o IDEC também, com muito orgulho, faz parte do GTPI, e vocês aí, aliados essenciais nessa luta por acesso a medicamentos. Bom, agora eu vou chamar a nossa próxima panelista, a doutora Viviana, que já fez a fala introdutória. Doutora Viviana Munhoz Teles, representando o South Center, especialista multidisciplinar em políticas na área de saúde pública e propriedade intelectual e inovação. Possui mestrado em gestão de desenvolvimento pela London School of Economics e doutorado em gestão de tecnologia pela EPFL de Lausanne. Doutora Viviana, a palavra está com você. Muito obrigado. Thank you very much, Matheus. I'm just going to share my screen. I hope you can see that. Yes, perfect. Okay, good. So to start with, just to mention, I'd like to speak about three issues. One, before talking about treatments, just to recall the importance of diagnostic tests. And this is really essential for the COVID-19 pandemic, and in addressing this, we really need to also give attention of the deficiency so far in terms of access to diagnostics tests, which is really important to avoid the spread and continuity of COVID-19. Then I'll be focusing on what is happening on the landscape of treatments for COVID-19. And I think on that, I'll just pick up on where our previous two excellent presentations left off. And then I'll just look at what have been some of the obstacles for what needs to be done to increase access, which is to scale up production and to ensure that we have affordable, low-cost treatments available in developing countries, and then offer some recommendations in that sense.
So just in the landscape of diagnostics, why I wanted to bring this up again is because if we look at what's happening now, we know that one of the important ways to address the pandemic is to actually have to avoid then needing to treat patients with COVID-19. And to do that, we really need to timely identify who has been infected through extensive testing. And the reality is that our continents of developing countries, both in Africa as well as in Latin America, though here in this graph you will not see it represented specifically, but we are way below where we see North America and Europe in terms of testing capacity, so below 15% rate overall. So this should be a big concern. So what is happening? I mean, one of the issues is that there are different ways of doing testing, of course, different technologies. If we look at PCR tests, which are highly reliable, prices are very high, even though there's been a number of diagnostic options coming out. And now this is data that I show you here that is from the Global Fund, where they're advancing rollout of generic rapid antigen diagnostic tests in order to ensure that we can increase in developing countries more testing. This would be, of course, more lower cost, as you see the generic here, and this is a Global Fund pricing at $3. If you compare with some of the PCR test costs for a single price test. And the other benefit for developing country context, of course, being that this can be done at point of care rather than having to depend on extensive laboratory capacity that many countries need. Now, with that, another related issue is that capacity for also evaluating diagnostics, not only production of diagnostics, tends to be much lower in developing countries. And if you just see here in this chart, it shows most of the capacity now has been in developed countries. So clearly shows that diagnostics is another, let's say, area that's lagging behind. And for not just this pandemic, but future pandemics, we need to give more attention to low cost, accelerated access to diagnostic tests. So moving on to diagnostics, from diagnostics to therapeutics. Again, this has been mentioned by the previous presentations. I'll just give a quick snapshot. One of the issues is that a lot of the financing and random control studies that were done very extensively had focused on some products that ended up not being very adequate or efficient. So as you see these on the left-hand side, hydroxychloroquine, lobepanir and ritonavir, ivermectin, and others that appeared to potentially be successful, was not the case. WHO does not recommend these. And most recently, also convalescent plasma, which would have been quite a high cost intervention, but appeared promising, does not appear to be that promising anymore, according to WHO studies. So in terms of what is recommended so far, the positive low cost option are corticosteroids. However, this is insufficient now. It's being used at a standard treatment together with others, in particular with tocilizumab or sarilumab. And we have one form of now monoclonal antibodies, which is recommended by WHO, which is casirivimab and indevinab. So we have that first monoclonal antibody combination as recommendation, and this is where the landscape appears to be moving towards. More monoclonal antibody-based therapeutics are evolving. Several of these are already approved for emergency use, at least in the United States, and for market authorization, either already approved or pending in the EU. So even bamlanivimab and etesevimab in the United States is already approved even for pediatric use, and just recently even for newborn babies. So this is where potential opportunities appear, but also challenges, as these will be very high cost treatments, as we know. So just in terms of where WHO at least is going, this is all very recent in terms of what might come new, but that means that there's a lot in the pipeline that's still questionable. Over 5,000 studies are ongoing around the world, different treatments, and this appears to show that we don't have so many
good options at the moment in terms of the monoclonal antibody-based treatments are likely to be very high cost. And then there might be supply constraints in terms of where these are being produced. So scale up becomes a major question. Now, the other issue is how do we deal with the fact that most of these products are being produced by private companies, although extensively backed by public financing. So voluntary licensing, as we've heard from previous presenters, is not providing us with a solution to ensuring low-cost, affordable access, in particular in developing countries. So the Medicines Patent Pool, which is a UN-backed initiative, has had a first license for COVID-related potential treatments. And this is to note that molnupiravir is still not recommended by WHO, so the studies are ongoing. We won't know how effective it will really be, despite some positive data. But in terms of this licensing agreement, there is the positive aspect that it does allow some licensing to Indian generic companies to 105 countries with no royalties only during the COVID-19 pandemic. But however, it excludes Brazil, for example, in many other countries that are included as middle high income. And then there's the question about, the patents that are under these are protected for this product. This is a prodrug, it's an old compound, known, and the patents nonetheless are already being filed widely. So here in Brazil, you see also that there's the filed patents. One is the market structure and the other one is for the compound. And to note, so that one way to deal with this, in particular for developed countries that are considered as middle high income, is to actually try to avoid granting patents unless they are really merited in terms of the standards of patentability, because then we enter into this problem that these voluntary licenses will not be a way to ensure access. So South Center has several papers that look at particular patent claims of the different treatments and process, so you can always find that on our website as well. Now, in terms of where the trials for therapeutics are happening, you also see that it's highly concentrated in the developed world. So there is an important capacity in Brazil. Nonetheless, we still see that this is quite tilted toward the United States, China, India, and interesting enough, of course, there is some capacity in developing countries, importantly, in addition to Brazil, also in Iran and other emerging economies. Now, one of the issues has been that the multilateral support mechanisms have really focused and of course, understandably, a lot of focus on vaccines, but that means that the focus towards therapeutics has been much lower. And this has also meant that there is an enormous gap in terms of financing that needs to come. In the situation of a pandemic, we would imagine that we would have a multilateral system that would immediately have extra financing for research and development into therapeutics. And actually now, even we're several years after the COVID pandemic has started, and we still see that for this year, there is a funding gap that is quite significant, as you see here, over $3.4 billion still that have not come in for the minimum plan that the ACT-A Accelerator has for therapeutics. So already the planning was, we could say this was not thinking big. It was not thinking of coming up with several new therapeutics. And nonetheless, this is the budgeted needs, and it's still not reaching at all, even 10% of the requirements. So what are some of the concerns? So some of the concerns have been that the treatments that we have so far, there's very different methods of how these are being assessed. The trials are being conducted in very different ways. The WHO has made an effort to have an R&D blueprint and large-scale trials such as Solidarity, but nonetheless, compared to the number of studies that are happening, over 5,000, there are limited ones that have this collaborative or same methodologies. So this questions, what are the efficacy of these treatments, and countries are taking different lines of approval, as we have already heard. The high prices, especially for the products of biological origin, are a big concern. So for anticlonal antibodies.
And of course, the patent barriers related to many of these products, even products that are old, as we mentioned with the example previously, we still see patents being filed around the world, and the voluntary licensings were very limited. And then even for the multilateral licensings that are trying to improve access, they're still excluding many countries. Then there's other issues about the logistic and supply constraints, in particular in the pandemic. So we might see what we see with vaccines, that even where there's willingness to fund and to buy, that the providers will not be able to produce, in particular, monoclonal antibodies at the scale that countries need. And another one, of course, is that biosimilars are really important to ensure that they can enter the market early to lower prices, but there's many regulatory and other challenges for biosimilars. So what are some of the recommendations? As was very well noted by previous presentations, there's a need for national sustainable long-term innovation thinking about how to support, in particular, the domestic industry and ensure that the investments are in place, including on infrastructure and on human resources. Now, how to support also domestic producers with ensuring their market entry, for example, in registry requirements, and also in assuring them some level of market share or some assurance that even if they're not at the beginning pricing as low as possible, that they can be supported. Also, how to facilitate the capacity development for biosimilars, and being really critical. In Latin America, as we see, there's generally a capacity that is focused on very few countries, in particular Brazil and Argentina, but this would be important to have a regional approach to scale up, in particular the normative elements. Avoidance of IP barriers, we've heard it already, but just to highlight that the rigorous examination of applications for patents, both for pharmaceuticals or a chemical origin, but a biological origin, is really the step one to avoid creating the patent barriers and then having to deal with them on a second stage. And then once we have IP barriers, well, of course, there's some mechanisms that can be done, but it becomes a more complex to address. This includes, for a pandemic situation, it's well recognized that there's a need to waive the intellectual property obligations, but we're still pending the outcome of negotiations at the World Trade Organization. There's a lot of support from countries, except for a very few minority. There's a need to use the TRIPS flexibilities, as was mentioned by the previous speaker, the role of compulsory licensing and government use to allow to use the patents in order to allow manufacturing by others, in particular for government's use. And also to ensure that judiciary authorities, for example, are able to have a public health approach when they're addressing intellectual property cases. Now, at the regional multilateral level, we really need to rethink and learn the lessons of how ACT-A Accelerator has been operating. There's a need to emphasize more on diagnostics and treatments, since much emphasis was on vaccines and the financing was focused on vaccines. This also requires a rethink of how to have a more conducive, collaborative, and coordinated research and development international framework, facilitating open platforms, and based on sharing of data and know-how without intellectual property barriers, and also ensuring that there's mandates for transparency, for example, on pricing, on the cost of the research and development, and on contractual provisions. And the multilateral system should also be more supportive of local and regional production capacity and of transfer of technology. So we'll hear later on vaccines, there are some projects that are trying now to support regional capacity and transfer technology for vaccines. So we need to see this replicate more also for treatments. And finally, just to leave with the last note that there are now negotiations that are going to start for a pandemic treaty at the World Health Organization. And this is really a new opening, an opportunity to engage in that discussion about how do we construct some of these elements that are mentioned here, taking lessons from COVID-19 and also from the IP barriers that unnecessarily were created. So with that, I leave you. Thank you very much. Muito obrigado, doutora Viviana. Infelizmente, nós ficamos sem tempo para apreciar as perguntas da forma mais devida, mas eu vou abrir para um comentário final. Peço desculpas até aos nossos palestrantes, mas se puderem fazer uma fala final muito concisa nesses 3 minutos que nós temos
eu agradeceria. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando, eu estou sendo cobrado aqui pela organização. Então, Gabriela, por gentileza, para suas considerações queria finais. agradecer assim, esse debate tão importante que trouxe essa perspectiva internacional e os esforços de um país que a gente pode ser considerado de renda média, né, para lidar com seus desafios de acesso. E eu acho que a mensagem que eu deixo aqui é quando a gente estiver olhando esse tema complexo, que é o tema da produção local, não perder de vista a perspectiva da saúde pública, né? Eu acho que a gente tem uma agenda que é para lidar com as vulnerabilidades do setor e eles precisam ser enfrentadas, mas sem perder de vista as vulnerabilidades do SUS e o quanto uma agenda de produção local voltada para a saúde pública pode ser, tem relevância na trajetória de um país comprometido com o acesso universal ao tratamento. Muito obrigada e parabéns ao South Center e ao IDEC. Nós que agradecemos, Gabriela. Então, chamar o Pedro para suas considerações finais, por gentileza. Obrigado, Matheus. Queria agradecer ao IDEC, ao South Center, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui. Queria concordar muito com a Gabriela, que a gente precisa realmente colocar a saúde no centro desse debate, né, entender que as políticas públicas de saúde elas são absolutamente complexas. E queria deixar o nosso mote, né, o que a gente tem falado há muitos anos, mas principalmente nesses últimos 2 anos, né, que a gente precisa colocar as vidas antes dos lucros. Obrigado. Nós que agradecemos, Pedro. Obrigado. Agora, a doutora Viviana, por gentileza, para suas considerações finais. Thank you, Mateus. First of all, again, to say thank you for the ongoing partnership with EDEC, and also to the excellent experts who are here and to everyone listening. I just close again, same message of the importance of that public health approach. And clearly in this pandemic, a lot of the commercial interests have taken step first. And that is a really important message I would also echo. And secondly, more spaces for these discussions between academia, consumers, policymakers, but in different ministries, ensuring that this is a long-term approach and we don't wait till each pandemic to find the solutions, but that actually, as was stated before, really have long-term plans and that are focused on capacities for developing countries. Thank you. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a quem nos acompanhou, aos nossos e as nossas panelistas, e termino convidando a todos e a todos para a nossa próxima mesa, hoje, daqui a 3 horas, que vai abordar a questão das vacinas, né? Brasil, desigualdade e obstáculos no caminho das vacinas e medicamentos. Estão todas e todos convidadas e convidados. Muito obrigado e a todos um bom dia e uma boa tarde. Obrigada, bom dia. Obrigada. Thank you very much. Então,